A paz de Cristo, como está vocês? Tudo bem? Eu estou com a Bíblia aberta e queria compartilhar com vocês um versículo que me chamou a atenção. Aqui é Isaías, capítulo 7, versículo 11, diz: Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acas, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Aqui o profeta Isaías está se dirigindo ao rei de Israel, né? Que ele pedisse um sinal. Pai, pede um sinal e Deus vai te dar esse sinal. Por quê? Nosso Deus é um Deus invisível. Nosso Deus é um Deus que mora nas alturas, que Ele deu o Espírito Santo aqui para nós, né? O Espírito dele está... somente uma vez, Deus se manifestou no seu Filho, fisicamente, todo mundo ouvia suas palavras, e hoje nós ouvimos a palavra de Jesus, né? Pelos profetas, que eles deixaram escrito, né? Então a parte, conforme diz a Bíblia, que Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Então, hoje nós temos o Espírito. E Deus, Ele habita lá em cima, né? E tem um versículo bíblico, acho que é Isaías, que diz que Deus habita num alto lugar, num sublime lugar. Mas habita também com aquele de contrito de coração, né? Mas Deus está lá, né? E nós estamos aqui na terra. E nós desejamos fazer coisas certas, da melhor maneira possível. Nós sempre estamos pedindo orientação ao Senhor, né? E às vezes é difícil você olhar, né, para a vida e falar assim, será que eu devo tomar esse caminho? Por exemplo, quando Abraão foi chamado, quando Deus falou assim para ele, sai da tua terra, a Bíblia diz que ele saiu sem saber onde ia, né? E acabou chegando em Canaã, é ali que Deus queria. Deus não deu o norte para ele. Às vezes, na nossa vida cristã, não falando da palavra de Deus, nós temos a palavra, mas tem certas coisas pessoais que nós queremos agir, negócio, casamento, enfim, a vida aqui, né? E nós gostaríamos de fazer do melhor possível para atingir a vontade do Senhor. Volto a dizer, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo, né? Mas, às vezes, a gente fica pensando, Deus, eu posso comprar essa casa, eu posso alugar esse apartamento, eu posso sair daqui para ir acolá. Aqui o profeta Isaías fala para o rei Acas assim, ó, pede ao Senhor teu Deus um sinal. Pedir a Deus um sinal não é pecado. Aqui pelo menos a gente pode perceber, né? Pede um sinal. Uma vez pediram, né, um sinal a Deus e Jesus não quis dar, né? Falou assim, não, o sinal que eu vou dar para vocês são só o sinal de Jonas, né? Que ficou 3 dias na barriga do peixe, né? Que significa, esse sinal era a morte de Jesus, que ficou 3 dias dentro da barriga da terra, né? A Bíblia toca nesse assunto, né? E não é pecado. Talvez você está para tomar uma decisão muito importante, que pode mudar a sua vida, ou pode, né, com essa decisão, derrotar totalmente você, né? Então, a Bíblia está mostrando para você uma experiência de um rei, né, um rei de Israel, que estava ali, uma guerra contra a Síria, né, contra Damasco, e, enfim... E o profeta falou assim, olha, pede um sinal aí sobre esse livramento, sobre essa situação. Acas diz assim, não pedirei, não tentarei ao Senhor. Ele pensou que pedir um sinal a Deus seria tentar a Deus. Às vezes é bem possível, né, que a gente vive
tentando ao Senhor por uma coisa óbvia. Tem coisas óbvias que nós não precisamos pedir ao Senhor Deus. Aqui em Atos, eu estava lendo, em Atos capítulo 17, versículo 27, diz assim: para buscar a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a Bíblia está dizendo que muitas pessoas buscam o Deus vivo tateando. Será que isso é Deus, né? E a própria Bíblia diz que nós vemos a Deus como por espelho, em parte profetizando, em parte cremos, em parte profetizamos. Um dia nós veremos face a face como Ele é, né? Mas o que eu quero me deter é nisso aqui, sobre pedir a Deus um sinal. Eu queria, não sei se você está pedindo um sinal, coloca o sinal e eu vou estar orando para que Deus confirme sobre nós a essa situação. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, nós temos a palavra. Mas também a palavra, nós podemos, ó Deus, além da Tua palavra, pedir, Pai, uma ilustração. Nós não queremos depois nos ficar arrependidos daquilo que nós vamos fazer. Dá um sinal para cada um de nós. Todas as pessoas que estão orando conosco estão querendo decidir uma coisa, e, ó Deus, e não querem decidir por si próprio. Conforme Jesus, quando escolheu os 12, ele ficou uma noite orando ao Pai. Ele não decidiu sozinho na escolha dos 12, ele pediu a opinião do Pai. Nós queremos pedir a Tua opinião e colocar agora, Senhor, ó Espírito Santo, uma direção. Nós pedimos um sinal, conforme o profeta Isaías falou para o rei Acás: pede um sinal. Então pedimos, seja Deus gracioso, dá-nos pela Tua graça esse sinal, em nome de Jesus. Amém e amém. Não sei se você pediu a Deus um sinal, uma decisão que você tem que tomar. Porque as coisas espirituais a gente não vê claramente, conforme Abraão, quando foi pedido para que ele saísse da terra, ele saiu aleatoriamente, sem norte. E que Deus possa te dar o norte, para que Deus confirme, sim ou não, né? E você, seja bom ou má a palavra do Senhor, tem que aceitar, né? Porque em Cristo nós movemos, nós nos existimos. Não tem um lugar que a gente ninguém possa viver sem a presença do Senhor, tá? Então está feita aqui a nossa oração, né? A nossa palavra. Peça um sinal. Peça. É como se eu fosse um profeta agora, né? E Deus está me usando para que você peça um sinal nisso. Agora você tem que falar para Deus: eu estou decidido fazer isso. É lógico que você já tem a palavra de Deus, está escrito na palavra, mas você gostaria que Deus confirmasse, né, essa palavra, que seja, talvez a palavra seja para todos, mas tem esse sinal, essa particularidade de Deus, que seja para você. A palavra foi para todos aqueles que creem, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Mas, às vezes você está fazendo: Deus, eu preciso de algo especial, porque palavra eu já tenho, mas eu peço que o Senhor me conceda essa bênção. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se eu pude explicar direitinho que o profeta passou aqui, mas é isso aqui, né? Não tem outra coisa. Que o Senhor seja gracioso para conosco, que nos dê a paz, que nos abençoe, né? E que você possa acertar lá na frente, dizer: foi bom eu pedir um sinal ao Senhor. Nesse caso aqui foi sobre o Emanuel, né? Foi dado esse sinal. Muito obrigado por você ter vindo até comigo aqui, né? Ontem eu não pude estar, fiquei tarde. Que vocês olhem por mim. Amanhã eu vou estar pedindo visto para entrar nos Estados Unidos, né? Que vocês, Deus abençoe o pastor Marcos Belli, o apóstolo, tá bom? Um beijo no seu coração, a paz de Cristo. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Amém e amém.